Olá pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Shark Voice se inicia e já conversamos com muitos convidados, com muitas pessoas sobre a parte de mercado, tecnologia e hoje vai ser um assunto bem legal, um assunto bem interessante e bem atual também. E eu estou aqui do meu lado com um convidado que a gente já conversou bastante aqui no intervalo antes de iniciarmos aqui, Daniel Miranda, Head de Prevenção a Fraudes. Muito obrigado, viu, Daniel, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. É um prazer te receber. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Daniel, já aproveitando, né, eu acho que, como é um tema bem importante, a gente vai falar muito sobre essa questão de fraude, mas eu queria que você se apresentasse. Eu sei que muitas pessoas já te seguem, né, a gente sempre fala aqui inicialmente, mas muitas pessoas vão querer te seguir após essa entrevista, esse bate-papo. Você quer se apresentar um pouquinho para o pessoal, com a câmera central? Maravilha. Bom, vamos lá. Daniel Miranda, eu atualmente trabalho na Superbet, né, uma das maiores casas de apostas online do Brasil. Eu trabalho com prevenção a fraudes há 20 anos, acabei me tornando um especialista, mas eu brinco que eu acabei me tornando também um generalista dentro desse mercado, porque acabei trabalhando em bancos, marketplaces, acabei trabalhando no cartão de crédito, adquirentes. Sou um entusiasta de tecnologias, principalmente tecnologias em prevenção a fraudes. Me considero o que a gente costuma falar um fraud fighter, né? Gosto de lutar contra o fraudador, né? E tentar deixar, né, as plataformas mais seguras. E acho que é isso, tenho 45 anos, né? Acho que é isso. Sou formado em administração, tenho um MBA em riscos de fraudes e compliance. Acabo, né, por consequência de trabalhar tão próximo de áreas de compliance, legal, acabo tendo muita proximidade com essas áreas também. E posso dizer que nos últimos anos, além de prevenção a fraudes, acabei conseguindo também uma bagagem bem interessante em prevenção à lavagem de dinheiro, que é um outro ponto bem relevante também na minha trajetória. Perfeito. Ô Daniel, então já pegando, né, a informação da prevenção a fraudes, como é que surgiu, né, essa ideia de você trabalhar com prevenção a fraudes? Foi uma necessidade que você viu? Foi um tema que te chamou a atenção? Como que surgiu o Daniel? Não, eu vou me especializar na área de prevenção a fraudes. Foi bem por acaso, porque eu trabalhava no Mercado Livre, ainda era aquele emprego de começo de carreira, né, 20 e poucos anos de idade, e eu trabalhava numa área em que basicamente eu não tinha que ter muita profundidade no que eu fazia. O que eu fazia era muito operacional. E eu via as pessoas da área de prevenção a fraudes, que era um começo também, era muito embrionário a área de prevenção a fraudes no Mercado Livre naquela época, estou falando de 2005 para 2006, né? Era muito embrionário. E eu via as pessoas trabalhando e conversando sobre perfis de fraude e como que era a característica, e eu percebia uma movimentação diferente, eu achava mais interessante. E eu via que precisava ter mais profundidade ali para poder trabalhar naquele tema. E um belo dia, eu conversando com o líder da área de prevenção a fraudes, eu perguntei, poxa, quero trabalhar com vocês, né? Quero Uhum. trocar de área. Ele falou, tem vagas, vamos fazer entrevista. E aí pronto, assim, foi Deu interessante certo. que eu saí de uma área em que eu gostava de trabalhar, ok, gostava da empresa, mas para realmente começar a sentir uma satisfação muito grande, né? Aquela coisa de terminar o dia de trabalho e voltar para casa e falar assim, estou fazendo o que eu gosto, né? E entrei como analista, realmente aprendendo do zero, realmente sentando do lado de outros analistas, aprendendo perfis de fraude, bem do início mesmo, e aí foi o começo de tudo. Perfeito. Ô, Daniel, e assim, eu acho que até para o público, né, é um assunto que me interessa bastante, essa parte de fraudes, principalmente por ser algo que está muito em voga, né? A gente percebe que hoje o perfil dos fraudadores tem se especializado mais em. A gente vê muitas pessoas falando de golpes, né? Hoje, principalmente o WhatsApp, meios de cobrança. E aí eu queria que você explicasse para o pessoal, até para mim também, hoje como é que funciona a questão de prevenção à fraude, né? Quais são as ferramentas que normalmente se usa, né, no teu meio, e por que é tão importante ter uma área de prevenção a fraudes hoje numa companhia? Talvez tenha muitos gestores, né, pessoas que talvez não se preocupem tanto com isso, mas é algo muito importante, né, Daniel? E assim, existem maneiras de se prevenir. Eu acho que seria legal você, como especialista, passar para o pessoal, olha, é importante por conta dessas razões. Você poderia citar um pouquinho para a gente entender? Vamos lá. Conceitualmente falando, Uhum. eu acredito que a prevenção você vai conseguir até certo ponto. Uma parte da fraude sempre vai passar.
Certo. Não tem como. Até porque você tem, de um lado, agentes que estão trabalhando para evitar que fraudes aconteçam, mas de um outro lado você tem outras pessoas trabalhando também para que fraudes ocorram, para fazer fraudes, para criar golpes. E a gente tem também um cenário que você veja uma sociedade que teoricamente nem todos entendem tecnologia da maneira que tem que entender. As pessoas pensam que tecnologia basicamente é navegar em redes sociais, elas não entendem o risco de você clicar num link que vai te direcionar para uma página que vai roubar os seus dados. Então falta muito essa parte ainda de educar e é difícil. As pessoas elas acabam caindo, já vi pessoas assim, com nível de educação, com nível de conhecimento caírem em golpes. Então você imagina a pessoa que só tem um smartphone na mão e só sabe navegar em redes sociais e fazer compras online. Naturalmente ela vai também ser uma vítima de algum golpe. Então eu vejo que é um desafio muito grande. E o que eu entendo? Então a prevenção ela é uma parte relativa, mas a prevenção ela começa na detecção. Então hoje, ao invés de você pensar literalmente lá no final, que é a prevenção, você tem que pensar em detectar rapidamente e ter tempo de resposta. Aí você começa um trabalho de prevenção. Então imagina que a fraude ela está acontecendo. Então eu tenho que detectá-la rápida. Depois que eu detectar ela rapidamente, qual que é o plano de ação que eu tenho que implementar para barrar com que essa fraude aconteça? É o que eu digo, é a janela que estava aberta que você descobriu que o fraudador estava usando. Só que ao mesmo tempo você tem que sempre pensar, poxa, mas essa janela também passam pessoas que não são fraudadores. Esse canal que o fraudador está usando também é um canal que o cliente bom usa. Então esse é o grande desafio. Na hora porque não é tão difícil você detectar e literalmente barrar aquele perfil de fraude. Não é o grande desafio ali, porque agora a questão é como que eu vou barrar esse perfil de fraude sem impactar o usuário que não é um fraudador. Então acho que aí começa você se preocupar em detectar rapidamente, ter uma análise rápida de como é o perfil específico desse fraudador, fazer ali o trade-off de quanto que eu vou impactar implementando novas soluções, né? E ser preciso aonde você tem que atacar. E literalmente saber lidar com a dor que dificilmente você vai conseguir barrar um perfil de fraude 100%. Você vai sempre demonstrar um plano, olha, com esse plano eu consigo barrar 80% da fraude impactando 0,5% dos usuários bons. É um cenário bom, querendo ou não. Triste para esse 0,5% que vai ser impactado, mas eu estou impactando 80% da fraude. E aqueles 20%? Implementa logo e depois você busca como tratar aqueles outros 20%. Então acho que esse é o ponto, começa na detecção e ação rápida, basicamente. Existe algum método que você tem percebido que os fraudadores têm usado com mais frequência, Daniel? Nos dias de hoje? Eu acredito que você até pode me corrigir, eu acredito que talvez a metodologia deles talvez vá se atualizando conforme o tempo, né? Mas ou se mantém, ou é só aperfeiçoar algo que eles já fazem. O que você tem visto nos dias de hoje, o método que eles usam, que tem sido algo muito comum, né? Vamos lá. O que eu vejo? Antes o fraudador, e eu digo antes, vamos lá, 15, 20 anos atrás, ele criava cada cadastro, cada registro que ele tinha que criar, cada conta, ou naquele banco, ou naquela plataforma no marketplace, no e-commerce, ele basicamente criava quase que de maneira, vamos pensar, artesanal, um a um. Então ele tinha que pensar no número do documento que ele roubou de uma pessoa, ele tinha que criar um documento falso, ele tinha que fazer aquilo literalmente na mão mesmo, criando um registro, né, para tentar se passar por uma pessoa e tentar conseguir alguma vantagem ou enganar a plataforma cuja qual ele quer fazer a fraude. O que eu vejo hoje, só que aí quando ele perdia essa conta, ele perdia todo um trabalho que ele teve que construir. O que a gente percebe hoje é uma ação massiva, contas criadas em massa. Então ele já não faz mais as contas uma a uma. Basicamente hoje em dia um fraudador ele cria um bot e esse bot vai criar 1000 contas naquele dia. E se dessas 1000 contas que ele criou, 2 conseguirem passar, solicitar um cartão de crédito, por exemplo, e depois usar esse cartão de crédito, se 2 conseguirem fazer uma compra que ele não vai fazer o pagamento, ele vai receber o produto, ele entende que, ok, se depois ele vai perder 500 dessas contas, 2 conseguiram ter um bom efeito. Então ele é basicamente ação massiva. Então o fraudador, antigamente, eu percebi que ele não necessariamente era uma pessoa que tinha tanto conhecimento de tecnologia, de linguagem de programação. Hoje em dia eu já vejo muito isso. A forma como os cadastros falsos são criados, você percebe que aquilo não foi um ser humano que fez. Então, literalmente, ele cria uma programação onde ele coloca um banco de dados com os dados que ele já tem, que ele enfim, são dados vazados, ele já tem ali as fotografias da face dele,
para tentar passar pelo processo. Então imagina que de maneira automatizada ele cria vários documentos com a mesma foto, até porque ele vai ter que passar pelo check, né, da biometria facial mais aquela foto que está no documento. Então você percebe, poxa, não dá para você criar 500 contas em um dia manualmente, né? Então acho que isso é o que eu percebo na grande mudança. É uma pessoa hoje que entende bastante de linguagem de programação, ou ele está falando com pessoas que estão vendendo para ele já todo um sistema já arquitetado para isso. E o que você acha, falando agora do mercado iGaming, né? Sobre a questão do desafio hoje de reter um fraudador, que eu acredito que deve ter várias situações também que ocorram assim, né? Para esse meio, para esse segmento, o que você acha que é desafiador para uma área de contenção aí de fraudes, enfim? Esse mercado, eu posso dizer que eu tenho aprendido muito. Tem um pouco mais de um ano que eu entrei para esse mercado. E muda muito, Daniel? Será de um mercado para outro a forma que o fraudador se... Muda bastante, e muda bastante, inclusive, a forma como a gente enxerga a fraude dentro da própria plataforma. Tá. O fraudador. Porque é um mercado em que eu percebi que... Lembra que eu falei que a gente precisa tomar cuidado com a ação que eu acabo implementando, né, a minha reação contra o fraudador, para não impactar muitos usuários bons? Esse é um mercado que é muito difícil. Acaba impactando muito. Por quê? Imagina que quando você compra um smartphone, você vai usar aquele smartphone por 1 ano e meio, 2 anos. Você compra uma geladeira, você vai usá-la por 10 anos. Você pede um cartão de crédito, você usa esse cartão de crédito por muito tempo. Você abre uma conta bancária, você vai usar essa conta bancária no banco X por muito tempo. O mercado de apostas, as pessoas elas são frequentes. Então aquele cara que torce para o time, toda quarta-feira à noite ele vai ter uma aposta. Toda quarta e domingo vai ter uma aposta no time dele. É muito frequente. Então não só pensando na parte de cassino, né, nos jogos online, mas pensando principalmente nas apostas esportivas, é muito frequente. Então o que acontece? Eu tenho pessoas que literalmente estão usando a plataforma com uma certa frequência e o fraudador também acaba fazendo isso. Então é difícil você distinguir. Ele age como se um apostador real agiria, né? Talvez a forma, né? Seria não sei, talvez o modus operandi seria semelhante? Vai depender do que ele quer, mas sim, também sim. Por quê? Muitos querem apenas, o que a gente chama de bonus abuser, né? Aquela pessoa que ele simplesmente quer abusar do bônus. E aí até no evento que eu falei em maio aqui no MRC, em São Paulo, foi o tema que eu trouxe, né? Quando que aquele usuário, né, deixa de parecer um usuário, um player, e começa a virar um fraudador? E aí você tem escalas. Pode ser simplesmente, olha, o Daniel não quer colocar dinheiro dele, ele quer criar contas, mas ele vai jogar. Ele vai jogar, perdendo, ganhando, ele vai jogar. E quando ele perde tudo, ele vai criar uma outra conta em nome do pai, depois cria uma conta em nome da mãe, mas ele nunca vai colocar R$100 ali para apostar. Ele não quer ter esse tipo de custo, né, de aporte para poder ter o entretenimento dele. Ok, ele não escala. Ele não consegue ter escalabilidade. Ele vai fazer cadastros em nome dos parentes dele, da família dele. Agora, o problema é quando ele quer sacar esse bônus. Ele percebe que, poxa vida, né, um bônus de R$50. Se eu criar 100 contas, eu pego R$50 em cada uma delas. E aí falam, poxa, mas ele não pode sacar direto. Não, mas ele faz uma aposta extremamente conservadora, que ele sabe que ele não vai perder, e fica sacando. Então imagina se ele criar 1000 contas, com R$50 cada uma. Ou seja, esse já escalou. A intenção dele é outra. Então esse é um desafio, mas esse fraudador ele está só no começo do início da jornada, né? Agora existem outros tipos de fraude que elas já podem acontecer depois que você já está na plataforma. A gente, enfim, vai ter tanto assim, combinação de resultados, você vai ter aí o que você já vê, isso não é um problema comentar, mas o que você já viu falar de envolvimento de jogadores, de parentes de jogadores que sabem que o jogador vai tomar aquele cartão amarelo, então assim, não tem, o céu é o limite. Na Copa não aconteceu uns comentários assim, né, o Daniel? Não sei se você viu algum comentário semelhante. Eu escutei muitas coisas na Copa, mas eu confesso que eu escutei até de maneira irresponsável. O que eu vi até então, você pode falar, poxa, sinceramente, isso aqui foi mais um erro de arbitragem, isso aqui não tem, sabe, não tem... Sim. É complicado, né, saber identificar o que é erro, você vê como é grave, né? Imagina para alguém como você, que trabalha com a parte de identificação de fraude, porque aí é complicado para saber o que é uma fraude, como você falou, né?
que eu identifico como uma fraude, uma falha, igual você falou, um erro de arbitragem que pode acontecer, né? Humano, é passível de erro, mas sabe, o que é intencional daquilo que não é, né? Não sei se tem essa complexidade para... Exatamente. E eu confesso que assim, esse ponto, ele não é atualmente uma grande dor, porque o que acontece existe muita tecnologia, hoje tudo é filmado, tudo está gravado, então você vai conseguir perceber muito bem quando aquele jogador literalmente ele forçou para tomar um cartão. Ele, sabe, não é... Acho que são coisas que ficam muito claras e isso não é uma dor. Eu acho que a dor das plataformas hoje, basicamente de iGaming, é justamente essa questão de tentar não impactar o player bom por causa do player ruim e saber diferenciar o quanto que esse player, que é um fraudador, ele literalmente está escalando o movimento dele ao ponto de me gerar um prejuízo financeiro, ou ele está criando uma conta que tem os dados do pai dele e que o pai dele deu consentimento para aquela conta. Por exemplo, não é o correto. Não é o correto. O certo é que cada pessoa com o seu CPF, a fim de entretenimento, tenha a sua conta e utilize ela, né? E siga as regras do jogo, né? Agora, se ele começa a escalar isso, é onde você começa a perceber essa criação de contas massivas e tudo mais, né? Então, fato também, é difícil ele consegue até escalar, mas ele não consegue escalar muito a rentabilidade, porque também, até ele conseguir fazer um saque, imagina a jornada que ele teve que fazer, a gente detecta muita coisa, a gente consegue barrar muita coisa. Então, assim, é todo um trabalho para evitar que depois isso gere uma perda para a gente, né? E é o que eu sempre digo também, quando a gente fala de abusadores, isso tem em qualquer lugar. Sim. Se você fizer qualquer promoção hoje de telefonia, se você fizer qualquer promoção de cartão de crédito, de cashback, sempre vão ter pessoas que vão estar abusando de alguma forma. Então isso não é exclusividade das bets. Eu trabalhei em outros segmentos, trabalhei em segmento de cashback, é outro segmento que as pessoas vão sempre procurar uma forma de tentar ter uma certa vantagem e vão abusar das bonificações. Isso é totalmente normal, né? E cabe a nós tomar as devidas ações para detectar isso o quanto antes. Por quê? Aí o principal ponto não é só pensar em fraude, é pensar, poxa, eu tenho uma verba de marketing que está sendo mal direcionada. Não é nem um budget de prevenção a fraudes, é um budget que está saindo do marketing e que está sendo totalmente mal direcionado, que poderia estar sendo direcionado para pessoas que deveriam estar usando aquela experiência, tendo aquela experiência e se tornar clientes, né? Para uma pessoa que não vai se tornar cliente seu, ele só quer abusar naquele momento. Daniel, falando sobre a parte de tecnologia, né, em prevenção à fraude, como você citou, que é algo que você gosta bastante, né? Gosto bastante, inclusive a gente está numa empresa de tecnologia, a gente usa muito essa parte de tecnologia aqui, como exemplo, para melhoria de atendimento, né? Então, hoje a gente entende que a experiência do cliente é muito importante, não perder histórico, né, não ter que ficar repetindo problema, entrou em contato por telefone, por WhatsApp, tentar centralizar isso em um lugar só, né, para melhorar a experiência do cliente. Como que é para você, por exemplo, como é utilizado hoje a tecnologia para essa parte de prevenção à fraude? Tem algum meio que você usa, normalmente para melhorar nessa questão de, como você falou, algo acaba talvez passando, mas eu acredito que a tecnologia deve ter ajudado muito, né, sobre a questão da fraude. Esse é um dos papéis que eu tenho nas empresas que eu venho trabalhando nesses últimos anos. Basicamente, um dos papéis que eu tenho é definir muito bem quais são as ferramentas de prevenção à fraude que têm que ser implementadas em toda a jornada do usuário. E aí você vai ter sempre aquela etapa inicial, né, que é a entrada do cliente, o QIC, né, basicamente onde você precisa implementar ferramentas e você tem que autenticar que essa pessoa realmente é ela. E aí você tem ferramentas muito boas para isso, que é desde a validação de documentos, validação de dados, biometria facial, né? É um exemplo de tecnologias que você pode usar hoje para autenticar o usuário. Aí você tem depois o monitoramento transacional, que é, olha, ele já está dentro, ou seja, barrei boa parte dos fraudadores na autenticação, mas os que passaram, eles vão ter um comportamento transacional que tende a ser diferente do cliente normal. Exemplo clássico aqui, né? Um fraudador conseguiu realmente obter um cartão de crédito que não deveria ter sido aprovado. Conseguiu passar pela primeira etapa. Exatamente. A hora que ele já tem o número do cartão, né, se ele já consegue fazer uma compra online, mesmo sem ter o cartão físico, qual que vai ser o comportamento dele? O comportamento dele vai ser, literalmente, queimar esse cartão imediatamente.
E o que acontece? Certamente, né, os responsáveis por prevenção a fraudes vão verificar, poxa, é normal eu receber um cartão de crédito hoje com um limite de R$10.000 e já gastar os R$10.000 agora? Ia comprar um iPhone, né? Assim, pode ser. Mas assim, cabe muito a entender qual que é o risco que você quer, né? Se for uma compra online, ele ainda vai receber, dá tempo de alertar a loja para não entregar esse produto. Se for uma compra presencial, poxa, ele colocou a senha, então assim, é uma pessoa que não é um cartão que foi roubado, é um cartão que foi adquirido pela pessoa, mas pode ser um fraudador também. Então, cabe muito a gente, depois da entrada, detectar muito a fraude através do monitoramento transacional. Como ele vai, basicamente, navegar na sua plataforma naquele momento. E aí é onde você para de usar um pouco dessas tecnologias que eu digo assim, que são muito claras, que, por exemplo, tecnologias como uma biometria facial. Você explica facilmente o que é uma biometria facial. Você explica muito bem o que é um documento falsificado. Agora, o monitoramento transacional é onde você começa a ter o uso de machine learning, o uso de algumas IAs muito específicas, porque vocês imaginam quantas transações de cartão de crédito a gente tem por minuto? É muita coisa. Então você já não consegue mais, com regras básicas, definir o que tem risco e o que não tem risco. Você literalmente tem que criar um modelo preditivo, muito inteligente, que saiba analisar uma quantidade massiva de dados e alertar o que é risco, o que eu tenho que bloquear, o que eu posso aprovar, porque vamos pensar o seguinte, para tudo que você está fazendo, basicamente as pessoas estão acostumadas para que seja agora. Você fez uma compra, ninguém gosta de ver aquela imagem, seu pagamento está sendo processado, em breve retornaremos. Tem que ser imediato, né? Fala, pô, quero que aprova logo. Então, imagina o quanto de processamento que você tem que ter para literalmente não estragar a experiência do usuário bom, do comprador bom, do player bom, e literalmente pegar só o fraudador. Então, no monitoramento transacional, você já começa a ter sim uma necessidade de utilização. Aí regras duras não adiantam, modelo de árvore de decisão não vai adiantar mais. Aí sim, literalmente, você tem que ter machine learning, você tem que ter literalmente uma IA rodando por trás para comparar o comportamento desse usuário, se tem a ver, se o que ele está fazendo naquele momento condiz com o histórico dele, e se ele não tem histórico, tentar, poxa, eu vou assumir esse risco ou não. Então, é essa parte interessante. E a gente sempre fala que, normalmente, dependendo do tipo de segmento, você tem uma última etapa, né? Que é onde você vai reagir, né? Literalmente, pensa assim, ainda dá tempo de não entregar esse produto? Ainda dá tempo de recuperar esse dinheiro que foi pago, né? Que é um dinheiro que eu vou perder? Ainda dá tempo de evitar, né? Dá tempo de evitar que ele faça um saque? Que é a terceira etapa. E essa, a gente brinca que, se tem que chegar nessa, é muito ruim. É muito ruim. O ideal é que você consiga detectar fraude sempre assim, a grande maioria na autenticação. O que conseguir passar disso, que você detecte no monitoramento transacional, né, para que você realmente não tenha que chegar àquela etapa final de ter que literalmente agir evitando que a pessoa consiga sacar um dinheiro e tudo mais. E por quê? Porque se nessa última etapa você errar e estiver falando com uma pessoa boa, você imagina que aquele dinheiro ela precisava. Você imagina que aquele produto ele comprou porque ele precisava também. E aí você está literalmente estragando completamente a experiência de uma pessoa que não tinha intenção ruim. Perfeito. É desafiador. Daniel, falando sobre essa parte de IA, né, ainda no bloco de tecnologia, né, então todas as entrevistas aqui a gente sempre fala de IA, né, porque eu acho que é o que está em alta, né, todo mundo fala, né, sobre inteligência artificial, sobre a questão da tecnologia avançando, né, e a IA hoje é utilizada para várias coisas, como você citou também na parte. Mas eu queria, se possível, se você pode falar um pouco mais sobre como que a IA hoje você utiliza e como que a IA faz essa parte de análise de perfil. Eu achei muito interessante, um assunto interessante até para as pessoas saberem que hoje é possível analisar perfis, né, de clientes. Como que é feita essa análise hoje? Eu, sendo bem transparente com vocês, eu acredito que é muito difícil a gente, na posição que a gente ocupa, conseguir entender de maneira tão profunda como, ou basicamente, quais são ali os filtros, como que a IA literalmente ela está trabalhando, né, por trás da decisão que ela toma. O grande papel que a gente tem, na verdade, é sempre deixar bem claro
a tipificação de cada caso de fraude. Isso, o que acontece? Como eu falei, trabalhei no passado com um modelo de regras duras, ou seja, é ou não é, né? Você cria uma regra e a decisão é binária, né? Depois com o modelo de árvore de decisões, onde a gente começava a melhorar um pouco, e aí depois já começando a pensar já em machine learning, e agora na IA. O que eu vejo? Desde do uso de machine learning, que a gente pode falar de 10, 15 anos atrás, é algo que basicamente tinha uma regra, né? A gente brincava assim, olha, se entra lixo, sai lixo. Então, se eu estou alimentando esse modelo, falando que, olha, eu estou te dando uma base de clientes que são bons, e eu estou te dando uma base também de clientes que fizeram fraude. A própria IA, qual que é a capacidade que ela tem? Imagina uma grande tabela com inúmeras colunas, inúmeras linhas, em que você humanamente seria impossível você conseguir falar, nossa, o fraudador ele tem essa característica e tem essa e tem essa. Só que, vamos supor, 10 características do fraudador. Você ali realmente olhando como um ser humano e você fala assim, poxa, mas e quais são as características que o cliente bom tem? Quando você compara um fraudador e um cliente bom, fica fácil. Você pode falar assim, olha, os dois, por exemplo, tem conexões com outras pessoas, ou seja, poxa, não dá para falar que porque compartilhou o telefone que é uma fraude. Então tudo bem. O e-mail utilizado por esse é do provedor X e o do usuário bom é do provedor Y. Então tá bom. Já dá para falar que o e-mail não sei. Agora, quando você fala, eu tenho 1.000 fraudadores, 10.000 fraudadores e 2, 3 milhões de usuários bons. Como é que você faz essa comparação de qual que é realmente aquela característica que predomina com um peso muito forte realmente no fraudador e qual que é a característica que predomina só nos usuários bons? Essa é a grande diferença que quando começou a se implementar a machine learning. E aí quando você traz a IA, se você for pensar, eu estou falando aqui mais em monitoramento transacional, né, em análise de comportamento. Quando você fala da IA, o que você vai ter basicamente? Você vai ter essa mesma capacidade, só que na verdade com muito mais dados, muito mais velocidade de processamento e com uma resposta mais satisfatória. Então esse aqui é o ponto. Mas lembra que lá na frente eu falei, se você não tiver tipificado muito bem quem é o seu fraudador, o que acontece no meio daqueles 1.000 fraudadores? Tem 20 que não são fraudadores. Eu comecei a poluir e eu começo a atrapalhar a decisão. Então você pode ter a IA trabalhando para você, mas se você não fez o seu básico ali antes, ela vai te atrapalhar. Então esse é um ponto básico. Então tudo começa com uma boa tipificação. Então toda fraude. Então, por exemplo, quando tem uma contestação de pagamento de cartão de crédito, uma pessoa não reconhece aquele pagamento de cartão de crédito, com o cartão de crédito dela. O papel, existem áreas, né, que são áreas ali que analisam a contestação, que elas têm que entender. Tá, ele não reconhece, mas foi uma fraude que a gente brinca, foi uma fraude familiar? Foi o filho dele que, na verdade, comprou o joguinho online? Porque, assim, eu não posso tipificar isso como uma fraude pensando num golpista. Porque ali o comportamento era realmente um comportamento real. O IP utilizado, o celular utilizado era do pai, o cartão de crédito era do pai. Então tudo poderia ser um pai comprando joguinhos online para o filho. Ou seja, se você não identifica aquilo como fraude familiar e colocar aquilo para você fala assim, essa fraude eu nunca vou resolver. Foi dentro da casa dele. É diferente, por exemplo, de roubarem o seu telefone, conseguirem pegar todos os seus dados, né? Como o exemplo que a gente ouviu agora há pouco, e criarem um cartão de crédito com seu nome. É completamente diferente. Você tem toda uma trajetória que fala, olha, você poderia ter detectado antes. Então, agora, falando em IA, principalmente na autenticação, que aí é o que eu acho que é mais fantástico. Assim, eu acho que, basicamente, como uma pessoa que precisa contratar provedores de tecnologia, hoje é uma das perguntas que eu faço. Como que você está usando, né, a inteligência artificial para ter um melhor resultado? Hoje, por exemplo, a gente tem muitas empresas que fazem aquela análise de biometria facial para comparar, né, a foto do rosto com a foto do documento. Tem lá a prova de vida, detecta se realmente aquilo não é uma fotografia. Já é um uso já de inteligência artificial, porque basicamente você imagina em pouquíssimo tempo, não é uma foto que é tirada, são microframes que são tirados e você consegue perceber pequena movimentação e você fala, tem vida naquela foto. É um exemplo, isso já é uma tecnologia que já tem alguns anos. Agora, quais são as tecnologias que vão começar a ganhar muito espaço? E eu conheço inclusive uma que trabalha com isso.
é justamente qual tecnologia hoje de biometria facial que tem capacidade de detectar que aquele vídeo não é um deepfake. Quem está conseguindo hoje detectar que aquela gravação, na verdade, não tem uma injeção de inteligência artificial criando aquela face por cima de um outro rosto, né? Fazendo com que o Daniel pareça com o Bruno, pareça com o Paulo, por exemplo, porque é o interesse do fraudador. Então, aí o uso da inteligência artificial, eu brinco, ele costuma ficar mais legal, mais interessante, porque você vê na prática, né, uma tecnologia conseguindo detectar algo bem interessante e relevante no momento. Hoje, Loucura, né? É interessante. Eu tô acompanhando um caso, Daniel, pegando esse exemplo, para vocês terem uma noção. Tá até na internet, dois influenciadores, um influenciador um streaming, né? E uma outra influenciadora, né? E ele tinha mania de ver os vídeos dessa streaming. E aí o que aconteceu? Alguém entrou em contato com essa moça, né? Que faz os vídeos lá jogando, se passando por esse rapaz. Só que aí conversando, enfim, algumas conversas, e aí ela não acreditando, falou assim, eu quero que você tire uma foto para mim, né, com algo na frente, fala que, né, que a IA tem uma dificuldade com objetos na frente. Aí tirou, era a foto do rapaz, no carro que o rapaz normalmente usou, que normalmente ele tem, e também mandou um áudio com a voz do rapaz. E aí foram sondar, não era de fato a pessoa, era alguém se passando. Só que assim, foi algo tão rápido, que acho que isso que me chamou a atenção, porque a pessoa pediu um áudio rápido, e a pessoa pediu uma foto rápida, e assim, foi como se fosse alguém mandando. Ou seja, então além de ter essa parte que você falou do vídeo, né, que hoje quase fica imperceptível, né, se não houver uma análise ali mais concreta, ainda tem a parte de comunicação, né, que a pessoa ainda consegue fraudar a voz, né, é bem louco isso, né? E ainda bem que já tem tecnologias para detectar tudo isso também. Sim. E é interessante, você falou essa questão dele pedir algo rápido, né? É uma das características, o fraudador ele tenta, independente do método que ele está utilizando, fraudar um banco, uma empresa, e literalmente acabar criando um golpe em cima de uma outra pessoa, ele sempre vai ter a urgência, sempre tem que ser rápido. Tem um golpe muito conhecido que as empresas acabam sofrendo, não na sua esteira de produto ou de serviço, mas internamente, onde, por exemplo, um analista da área financeira recebe um boleto para pagar e fala, inclui isso nos pagamentos de hoje, é urgente, paga logo, porque se não pagar hoje, a gente vai pagar multa. Ou é um boleto referente a um processo judicial, se não pagarmos isso agora, vai ter uma multa absurda. Como é que essa fraude acontecia antes? Era um e-mail. Então a pessoa ela mascarava lá o e-mail, ela conhecia o e-mail do CEO da empresa, o e-mail do diretor financeiro, ela mandava o e-mail para esse analista e se passando pelo chefe dessa pessoa, e as pessoas já caíram nesse tipo de fraude anos atrás. Hoje o que acontece? Hoje é um telefonema. E é a voz, imagina, você reconhece a voz do seu chefe. Falando, olha, paga isso agora, porque senão a gente vai ter uma consequência muito negativa, precisa pagar. E as pessoas não pagam. E além da voz, você vai ter o vídeo. Ou seja, você vai ter, hoje em dia, tem vários mecanismos que os fraudadores utilizam para conseguir fazer uma fraude, né? Entrevista de emprego, não sei se você já viu essa. Não. Hoje em dia, basicamente as empresas, né, as áreas de RH, estão começando a adotar inteligência artificial para justamente ver se não tem nenhum filtro no rosto daquela pessoa na hora da entrevista. Porque você de repente, por qualquer razão, você não quer fazer, ou porque você sabe que você vai ficar com medo da entrevista, você não vai conseguir mostrar o seu potencial, ou porque realmente você não tem aquelas qualificações, mas você quer contar uma história como se tivesse. E aí entra ou que vai ter um teste, por exemplo, com perguntas que você não sabe responder. E literalmente a pessoa põe uma outra para fazer a entrevista no lugar dela, só que o rosto que aparece do outro lado da câmera é o rosto do candidato real. Então, até nisso, a fraude é utilizada. Daniel, acho que agora eu fiquei curioso, acho que também. Você já presenciou algum caso de fraude, assim, que nas suas devidas proporções você pode compartilhar com a gente? Alguma situação inusitada que até pra você falou, caramba, tipo, as coisas estão, né, algo recente ou algo que você, em alguma empresa que você passou, em alguma situação que você lembre, que você possa compartilhar com a gente? Olha, eu literalmente já recebi aquelas ligações como se alguém tivesse sequestrado meu irmão.
Ah, essa Isso, tipo... acho que muita gente passou por isso. Uhum. Isso aconteceu comigo e foi até legal porque eu bati um papo com os fraudadores, fui fingindo que estava caindo porque eu queria entender até onde ele ia também, né? Entender a lógica deles também, né? E até brinco que assim, ele não gostou porque na verdade ele me dava a conta Pix para eu fazer um pagamento, né? Esse no caso não foi de um sequestro, foi uma pessoa se fingindo ser um primo meu, né? Uhum. E eu fingi que eu caí ali, né? E ele me passava o número da conta Pix para emprestar um dinheiro para minha tia, né? Essa tia que não existia. E eu pegava o número da conta e eu falava, olha, não consegui fazer, tem outra conta? Aí ele, passava outra. Eu sei que eu peguei umas 4 contas bancárias e aí depois eu liguei para as pessoas que eu conhecia naqueles bancos e falei, olha, essas contas aqui estão recebendo dinheiro de fraude, né? E ele deve ter, enfim, depois no fim da conversa, quando ele me ligava de novo, e aí, primo, conseguiu? Eu falei, vamos parar com isso, vai, você sabe que eu sou seu primo, tá? Ó, as contas estão bloqueadas, tá? Você não vai mais conseguir pegar dinheiro. Você acabou com o esquema. Assim, mas basicamente ele tinha com certeza outras centenas de contas para fazer fraude, mas foi só uma coisa muito assim, bom, se eu sei que essa conta é fraudulenta e se eu tenho contato com agentes que trabalham com prevenção à fraude, por que não falar, né? Que essa conta está sendo usada para cometer um golpe. Então, e também eu precisei, na verdade, muito tempo atrás, literalmente me infiltrar em grupos de fraudadores, como grupos de WhatsApp, aonde vendem esquemas, justamente para tentar entender como que uma fraude estava acontecendo. Então, existem empresas especializadas em fazer isso, a gente chama isso de contra-inteligência, né? Mas eu não tinha tempo de ter aprovação de budget, de assinar contrato, e basicamente eu tinha um analista no meu time que era um crânio, um gênio. Ele conseguiu literalmente fazer com que nós dois conseguíssemos entrar em um grupo de WhatsApp, e nesse grupo a gente tinha acesso à conversa do que os fraudadores estavam conversando ali entre eles, e a gente sabia, né, como que eles iam aplicar tal golpe, né? E não era um golpe específico contra uma empresa. Literalmente existem grupos, Instagram, Telegram, WhatsApp, que literalmente eles conversam, falam aonde que está sendo fácil fazer fraude, né? Então, esse tipo de contato eu acabei tendo bastante, sim. Você acha que existe algum tipo de... Não está no brief, tá, Daniel? Mas acho que você pegou esse exemplo. A gente passou, né, pela pandemia e muita gente, né, adotou até hoje a questão do home office, né? Ou home office, ou híbrido, ou presencial, né? Ainda, ou empresas que ficaram home office e depois retornaram para o presencial. Existe na sua visão, existe alguma diferença até para as empresas? Existe alguma facilitação? Por exemplo, até a gente entende hoje que tem os fraudadores, que são as pessoas de fora, mas também tem companhias que têm os fraudadores de dentro, né? Porque eles têm informações, enfim. Existe alguma diferença para aquele que trabalha em casa, enfim, um home office para aquele que trabalha? Existe um risco maior na sua visão? Ou o risco, independente se estiver em casa ou no trabalho presencial, o risco ele é o mesmo? Eu acredito que, assim, dizer que não tem, que o risco ele é igual, eu acho que não é o mais correto. Eu acho que o risco ele é diferente. Certo. Falar que é a mesma coisa, não. Porque pensa assim, porque qual que é a minha linha de raciocínio? Não, esse funcionário, se eu posso confiar nele, eu confio nele em qualquer lugar. Ok. Mas e se ele está na casa dele, deixou o computador aberto e está um amigo do irmão dele lá na casa e o computador está aberto? Onde ele vai ter acesso à informação? Então o que acontece? Ele pode não ser desonesto, ele pode não estar querendo fazer algo errado, mas ele pode ser descuidado em deixar o computador dele ligado em um local que ele não deveria. Por que eu digo que esse é o risco? Porque já trabalhei em investigações de fraudes internas. E uma fraude interna, normalmente, a primeira coisa que o fraudador pensa é: não vou fazer isso do meu computador. Então ele sempre faz a fraude do computador do colega que sai para ir tomar água e deixa a estação aberta. Então o que acontece? Se dentro do escritório eu tenho esse risco, você imagina no ambiente que eu não tenho controle nenhum. Se dentro do escritório que você pode colocar câmeras, imagina você tá... Então, realmente, ele pode... Então, sim, tem esse risco, mas eu não acho que a índole da pessoa muda porque ela está trabalhando em um lugar diferente. Tem uma frase que eu aprendi muito tempo atrás, e a gente que trabalha com prevenção a fraudes acaba vendo isso, usando isso, que é o seguinte: caráter não tem nota 7. Caráter não tem nota 9. Caráter é 0 ou 10. Não tem isso. Então, meu caráter é 9. Bom pra caramba. Não. Você está dizendo que em algum momento você pode ter um desvio de você vai ser corrompido. Então, o caráter é 0 ou 10. Então, se você parte desse pressuposto,
A pessoa em si ela não aumenta o risco por trabalhar de casa, mas o ambiente em si pode gerar riscos maiores. Então, acho que isso é uma coisa que muda bastante. Agora, tem um outro ponto que a pessoa ela pode não ser um fraudador, mas ela pode fazer uma fraude. Isso tem muito com o que eu estudei, né? Que é justamente a psicologia do fraudador. Isso é um segmento que eu gosto muito, que não é ficar tentando entender e tentando achar que ele é uma vítima, não é isso. Mas é tentar entender o contexto que levou ele até fazer aquela fraude. E existe uma coisa muito importante que antes de uma pessoa que não era um fraudador fazer uma fraude é a racionalização. É quando ele tinha ali algo que travava ele de fazer uma fraude, que parava ele e falava, não, isso aqui é errado, ao ponto dele falar, é errado, mas também erraram muito comigo na vida. Quando ele racionaliza. Então, o que acontece? Por isso que é muito importante, por que as empresas se preocupam muito em ter meritocracia, em ter uma bonificação justa, em ter um plano de saúde bom. Porque é diferente você falar o exemplo que a gente escutava muito e que era um exemplo que tinha acontecido, real, quando eu fiz o MBA, era justamente assim, era uma pessoa do financeiro que ela tinha que ter sido promovida, ela não foi por questão de budget, ou seja, ela tinha o mérito, ela tinha aprovação, ela tinha o chefe dela falando você merece ser promovido, não foi promovido, e precisou de um tratamento médico, alguém da família, filho, filha, não sei, precisou de um tratamento médico. E o que acontece? Essa pessoa, ela fez a fraude e quando foi descoberto, foi falar assim, olha, eu precisava do dinheiro. E aquela promoção ia me dar outra condição, né? Eu não sei se pelo fato da promoção iria mudar o plano de saúde também, não sei, eu sei que o que acontece? A pessoa, ela racionaliza. Então, é interessante. Então, é o que eu digo. A fraude não necessariamente vai ser feita só por fraudadores. Existem histórias, inúmeras histórias, de pessoas que você fala, essa pessoa é muito boa, mas ela pode sim acabar fazendo uma fraude. Interessante. Gente, e assim, até para o pessoal que está aqui, sobre visão de futuro, o Daniel, por exemplo, o que você entende, né, sobre o que vai acontecer, ou se você enxerga, né, eu falo assim que a gente não tem bola de cristal para adivinhar, mas existem talvez sinais, né, existe algumas coisas que ficam aí no meio do caminho que talvez nos dê alguns sinais sobre a prevenção de fraudes nos próximos anos nas empresas. O que você vê de movimentação nas companhias para prevenir fraude? Você tem visto algum tipo de movimentação no mercado? Eu vejo um ponto interessante que, apesar de ainda ter uma resistência de compartilhamento de informações, hoje eu vejo um caminho mais aberto para que as empresas troquem informações e consigam realmente... E aí sim, lembra que eu falei que é bom você tem que detectar e ter uma ação rápida. Uhum. Mas imagine uma fraude que não aconteceu comigo ainda, mas já aconteceu em outra instituição. Então, necessariamente, eu não preciso detectar essa fraude do meu lado para poder implementar um plano de ação. Eu já posso. Então, isso é uma mentalidade muito interessante que eu vejo aos especialistas em prevenção a fraudes começando a não ter aquela mentalidade de eu vou esperar ser atacado para ver o tamanho do prejuízo, para depois ver o que eu vou fazer. Não. A gente já começa a ver esse movimento, pequeno ainda, mas existe. Claro que o uso de tecnologia é um caminho que não tem mais opção. Não tem como não usar tecnologias para você evitar fraudes. Então, e aí o que vai diferenciar muito, né? Em quem está sabendo escolher os parceiros. Ou seja, quando eu vou contratar uma parceria de tecnologia antifraude, eu tenho que saber filtrar muito bem para ver se ela vai conseguir atuar no problema que eu tenho que resolver. Isso é extremamente importante. Então, saber conversar com os provedores de tecnologia é algo extremamente importante. E tem um outro ponto que eu considero que, naturalmente, claro que pessoas todos os dias acabam se tornando, vamos lá, né, economicamente ativas. Né? Então, eu digo que cada pessoa economicamente ativa, ela pode ser uma vítima de fraude. Mas as pessoas elas vão compartilhando entre elas, conversando, então vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a tomar mais cuidado. Eu acho que quem clicou num link fraudulento lá no Facebook, no Instagram, ele tudo bem, pode acontecer deles fazer isso outra vez? Pode, mas ele vai aprendendo, ele vai parando. E o Brasil, ele tem um dado que é interessante, que assim, 80% das pessoas economicamente ativas já perceberam uma tentativa de golpe.
Então não é que necessariamente sofreram um golpe, mas notaram que iam ser vítimas de um golpe. Então você pensa assim, poxa, ou elas caíram no golpe, ou elas não caíram. Se elas não caíram, o que significa? Já estão mais atentas. Se elas caíram no golpe, existe uma grande chance também de não cair de novo. Claro, pode acontecer. Então o que acontece? Vai chegar um momento que as próprias pessoas... É aquela história, né? Acho que a tecnologia vai ficar... A pessoa não vai mais ficar olhando ali para o smartphone dela somente como entretenimento. Ele vai perceber que ali é uma porta de entrada, né? Então, as pessoas... Você ia numa loja comprar alguma coisa de maneira física, você olhava o produto, você fazia um monte de coisa. O comportamento na compra online, você não consegue ver se a roupa está com o fio solto, está rasgada, você não consegue ver se a tela da televisão está com trincado, você não consegue ver. Você tem fotografias do produto que você está comprando, por exemplo. Mas você já começa a ver, por exemplo, pô, será que esse site é um site verdadeiro? Será que se eu ir agora no buscador aqui, né, no Google da vida, e digitar, vai aparecer esse mesmo site por esse preço, essa televisão? Então você começa a perceber pessoas fazendo movimentos e por quê? Porque estão calejadas. Sim. Então eu acredito que o mercado vai se movimentar, colocando mais tecnologia, compartilhando informações. É o que eu vejo, é um apelo. Todos os eventos que eu tenho participado de 2 anos para cá vão nessa linha de compartilhamento de informações, é importante, e ao mesmo tempo de conscientização e uso de tecnologias. É meio que a cartilha básica, mas por outro lado você tem também a vítima que vai aprendendo, né, e vai compartilhando com o meio dela ali. Ô Daniel, a gente tem um jogo aqui que é algo meio que inédito, que são aquelas perguntas rápidas, né? A gente chama de ping-pong, que é faço uma pergunta e você responde ela de uma forma mais rápida, digamos assim. Então, aqui falando sobre a parte de prevenção à fraude, né? Fraude, prevenir ou remediar? Prevenir. Quem está... Fraudador ou sistema? Quem está sempre um passo à frente? Duro dizer, mas o fraudador. Qual fraude mais te tira o sono? Atualmente, olha, é difícil, hein? Tão rápido. Mas sim, vamos pensar em contas bots, né? Essas contas que são criadas automatizadas. E qual é a fraude mais difícil de detectar, na sua opinião? A que o fraudador tem paciência e faz um golpe grande. Qual que é o maior erro de uma operação antifraude? O maior erro é querer implementar um monte de revisão manual e não usar tecnologia. Perfeito. E em caso de fraude, bloquear ou investigar? Bloquear ou investigar. Depende da perda potencial que está em cima da mesa. Às vezes você vai ter que bloquear e às vezes você vai ter que esperar e aceitar que se você perder, tudo bem, mas você vai ter que investigar. Essa é difícil. Eu acho que não tem como ser tão simples nessa. Os dois são tão importantes quanto, né? Exatamente. E qual sinal de alerta você nunca ignoraria? Eu nunca ignoraria o imediatismo. Uhum. Tem aquela pessoa que quer muito rápido. Então, Exatamente. Um sinal. Exatamente. Perfeito. E assim, gente, foi um prazer bater o papo, foi bem rápido. Você passou voando, e é um assunto que me interessa muito, ô Daniel, e eu acho que não acaba por aqui, né? Eu sempre falo que, Daniel, até vou deixar, tá, Daniel? Fica à vontade com a câmera. Então, normalmente, no final, eu peço para o convidado olhar para a câmera e dar um recado para as pessoas, para os empresários, para as pessoas que trabalham com antifraude, para você dar um conselho para essas pessoas, para as empresas, né? E aí eu queria que você deixasse esse conselho para eles, a câmera é sua, e você deixasse também as suas redes sociais. Se alguém quiser te seguir, qual que é o canal que você usa mais, se é o LinkedIn, o Instagram, aí fica à vontade, a câmera é sua. Bom, maravilha. Não, sendo bem breve, eu acho que primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Foi muito legal, realmente passou muito rápido aqui, foi muito bacana. Eu acredito que, pensando nas pessoas que trabalham na minha área, pessoas que vão implementar a área de prevenção a fraudes também, que trabalham com isso, primeiro recado, para quem ainda pensa que é melhor esperar a fraude acontecer para depois avaliar,
Isso é um tremendo erro. Já tem muita pesquisa de mercado, tem observatórios globais que conseguem demonstrar por onde que a fraude acontece. Então, dá para sim, realmente, uma operação do zero, implementar uma área de prevenção a fraudes, que era o que a gente escutava muito no passado. Implementa toda a estrutura e depois que começarem a ocorrer as fraudes, ou alguns nem imaginavam que teriam fraudes, e aí vai pensar em implementar, e você não implementa um modelo de prevenção a fraudes, uma equipe de prevenção a fraudes em 30 dias. Você vai levar meses para poder fazer isso, e nesse período a sua perda vai ser tão grande ao ponto de você ter que começar a prejudicar a experiência do seu usuário, do seu cliente, para não ter tantas perdas. Então, acho que não espere acontecer para poder implementar modelos de prevenção. Hoje, né, como um executivo de prevenção a fraudes, recomendo que todos os executivos voltem para a base, vão escutar ali o analista, vejam com ele o analista o que ele está vendo de diferente, o que ele faria diferente. Muitos insights saem da operação. Então, por mais que a gente sente em salas de reunião, toma decisões estratégicas, fala de budget, do quanto que vai investir, de número, ok, mas assim, não perca esse contato com a operação, acho fundamental, muito importante. E para quem não é da área de prevenção a fraudes, eu incentivo a conhecer e se tiver a oportunidade de trabalhar, é muito bacana. Muitas empresas, para uma vaga de analista júnior, contratam sem experiência. Porque o que importa ali é muito a atitude, é muito a curiosidade, é uma das características de quem trabalha com prevenção a fraudes, é ser curioso, querer ter profundidade, entender por que as coisas estão acontecendo. Então, acho que esse é o meu recado para todo mundo. Daniel Miranda no LinkedIn, acho que vai ser fácil detectar. E no Instagram, né, Super Daniel Miranda também. É isso aí. Valeu, Daniel. E é isso, gente. Como vai funcionar? A gente vai compartilhar as fotos nas redes sociais, tá? Vamos marcar o Daniel lá para dar esse engajamento. E eu acho muito legal o pessoal fazer perguntas também, né, Daniel? Coloca nos comentários, ou alguém que já passou por uma situação. Seria legal a gente ouvir, né, coisas que vocês já passaram. Acho que todo mundo tem alguém, né, que talvez já passou por algum tipo de fraude. Ou se não for ela conhece alguém próximo, né, que já passou por essa situação. Comenta lá embaixo, então a gente vai compartilhar as fotos nas redes sociais da Checkdata, o Instagram, LinkedIn, e os cortes nós vamos colocar também no YouTube, e essa entrevista vai sair na íntegra na próxima semana, então não perca essa conversa, esse bate-papo. Mais uma vez, Daniel, brigadão mesmo por ter aceitado o convite. Foi uma aula, né, como eu falei. E é isso. Obrigado, viu, pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.